que é a igreja? É uma pergunta que pessoas fazem depois de 2000 anos de igrejas. A pergunta é sintomática. O que é a igreja? Eu vejo clérigos aí dizendo: igreja, você foi à igreja, fechou a igreja, abriu a igreja. Se você é a igreja, você não vai. Se você vai, você não é. Igreja é o conjunto das pessoas salvas, lavadas no sangue de Jesus Cristo. Isto é a igreja. Igreja não é construção, não é tijolo. Igreja é o conjunto de pedras vivas. Tijolo foi feito lá em Babilônia. E como eu ouvi, tijolo é sinônimo da tecnologia desviada. Somos edificados em igreja. Tijolo fica tudo certinho, tudo muito bonitinho, tudo amarelinho, tudo queimadinho, tudo quadradinho, tudo mortinho. Pedras não tem quinas, as construções, mas elas são duráveis, elas são eternas. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É o conjunto dos salvos por Jesus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? É Pedro? Jamais. Pedro nunca foi pedra. Nunca foi fundamento da igreja. Pedro pode ser fundamento para as igrejas dos homens. Fundamento da igreja é a confissão, é Deus em nós. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta aqui é a pedra. É Deus em nós, é Cristo em nós. Quando Deus está em nós, aí começa a igreja. Isso foi porque eu me tornei igreja. Isso é quando você crê em Cristo, você se torna uma pedra viva. Pedro é Petros. Petros é um fragmento de pedra. Mas Petra é a rocha. E a rocha é Deus em nós. É quando nós confessamos Jesus. Quando Jesus entra em nós, começou então a igreja. Glória a Deus por esta visão. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo não pode ser dividido, como falaremos mais tarde. Porque divisão do corpo significa pelo menos prejuízo, pelo menos dores. O Senhor nos guarde. O que é a igreja? É a soma dos filhos de Deus. Somos crentes? Somos igreja. Somos crentes renascidos, filhos do Deus vivo, lavados no sangue de Cristo. Somos igreja. Somos igreja. E só. Qual é o nome que deve ser dado a uma igreja local? Eu faço outra pergunta. Qual é o nome que se deve dar ao filho do José? Pergunta José. Qual é o nome que se deve ser dado a essa criança? É o pai da criança que tem que responder. Qual é o nome que deve ser dado a uma igreja local? Quem vai responder? O pai da igreja local. Quem é o pai da igreja local? É Deus, que nos deu o seu Filho unigênito para ser o nosso co-herdeiro. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E foi Deus quem disse: a igreja se chama pelo nome da localidade.
E localidade você já sabe. É o lugar onde se nasce, se cria, se cresce, se estuda, se vive, se casa, se procria e se morre. É suficiente. Este é o local. Quando me perguntam, onde você mora, Valtir? Eu vou dizer, eu moro em Vitória. Eu não vou dizer que eu moro no Horto. Eu não vou dizer que moro na rua. Eu não vou dizer que moro na Consolação. Eu vou dizer que moro em Vitória. Que a Vitória é o local. Para efeito de início de conversa. Então, aqui nós temos a grande Vitória. Como nós temos a grande Jerusalém. Qual é o nome que aparece na Bíblia? Em geral, é a localidade. Igreja em Jerusalém, igreja em Antioquia, igreja em Éfeso. Agora, nunca aparece igreja adventista. Nunca aparece igreja maranata. Nunca aparece igreja universal, que é a igreja do Macedo. Não estou falando contra Macedo, nem contra Bento XVI. Mas eu estou dizendo que não existe igreja católica apostólica romana no Novo Testamento. Se arranjo deles. O Novo Testamento diz igreja de Jerusalém. Agora, isso é morte para os poderosos da religião. Isso tira o poder deles. Isso tira a fama deles. E o homem, quando parte para as suas igrejas, ele parte para crescer sobre elas. Ele cresce. Mas ele se esquece de que esse crescimento dele será pior do que o crescimento do rabo do cavalo, para trás e para baixo. É o crescimento do inferno. Só Deus é grande e Ele nos alcançou com a sua misericórdia. Está, portanto, escrito que Deus estabeleceu. Aqui, por exemplo, igreja de Sencreia, igreja de Tiatira, igreja em Sardes, igreja de Laodiceia. Você quer saber qual é o nome da igreja? Igreja em Vitória, igreja em Jerusalém, igreja em Cachoeiro. Agora, muitos grupos aí que ouviram um cântico falando de um galo cantando em algum quintal, que a igreja é local. Então botaram igreja local. Mas traz a estrutura toda velha da sua velha religião. E isso é de Satanás. A igreja é local. E não passa os seus erros para outras igrejas da extralocalidade. O governo da igreja é local. E quando chega noutra localidade, não é apresentado como o apóstolo Manuel, como o pastor Joaquim, como o reverendo Antônio. Isso é tudo conversa de homens. Você é do presbitério aqui, pois bem, morreu aqui. Você lá fora não é presbítero de nada. Os que são presbíteros em Jerusalém não são presbíteros em Cesareia. Eles são obreiros dali. Os presbíteros são recrutados dentro da própria localidade. Deus abençoe. A igreja tem um nome. E foi o pai dela que deu. Igreja da localidade. E é uma só. É o conjunto do povo de Deus que está ali. Esses têm um pai, Deus, que
nos salvou através de Cristo.